Amados irmãos, antes de iniciar a pregação, aquilo que eu disse pela manhã sobre a minha voz e o esforço que eu tentarei fazer para não forçá-la demais se mantém. Eu vou tentar expor a palavra de Deus de uma forma mais contida para não perder a minha voz durante a pregação. Nós vamos ouvir então a exposição, da palavra do Senhor nesta noite, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Mas antes nós faremos duas leituras. A primeira delas no livro de Daniel, o capítulo de número 7. E nós faremos essas leituras porque no versículo 7 temos uma citação de Daniel 7, versículo 7 de Apocalipse 1. Então faremos a leitura do versículo 9 ao 14, Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora vamos ao livro do profeta Zacarias, que também é citado no texto da pregação. Capítulo de número 12, o livro do profeta Zacarias, versículo de número 10 ao 14. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Agora vamos ao livro do Apocalipse, capítulo de número 1. E nós faremos a leitura do versículo 1 ao 6. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, o texto da pregação, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir, Senhor, a exposição da Tua palavra nesse momento. Suplicamos Tua graça sobre aquele que há de anunciá-la, para que se mantenha fiel, para que o faça no poder do Espírito Santo. Concede a ele as condições físicas para realizar toda a pregação e dá, Senhor, a cada ouvinte perceber a voz do Teu Filho Jesus Cristo através da exposição da Tua palavra. Ouvi-la como palavra do Senhor, recebê-la desse modo para guardar e praticar. Concede, pois, a Tua graça sobre cada ouvinte para que ouça com atenção, com mansidão. Faz com que nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito Santo, a fim de entendermos, Senhor, o que desejas nos ensinar através da Tua palavra. Rogamos essas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, antes de tudo, precisamos reconhecer que nós estamos não só diante de um livro que oferece certa complexidade, o livro do Apocalipse, mas estamos também diante de um texto que apresenta algumas dificuldades quanto à sua interpretação, especialmente o versículo de número 7. Se você procurar em comentários bíblicos, você perceberá que existe uma considerável variedade de interpretações nesse texto. E é possível, então, que nessa noite essa exposição não apresente, talvez, aquilo que você esteja esperando. Mas eu quero lhe convidar a olhar para esse texto tendo em mente 3 princípios, e são os princípios que vão nos guiar. Primeiro, devemos manter os nossos olhos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, porque ele é o assunto do livro do Apocalipse. Segundo, devemos levar em consideração
o contexto imediato do versículo 7 e do versículo 8, ou seja, devemos levar em consideração o que é dito em todo o capítulo de número 1. Terceiro princípio. Devemos comparar a Escritura com a Escritura. Nesse caso, nós precisamos levar em consideração a interpretação dos textos do Antigo Testamento aqui mencionados. Qual o significado desses textos? Nesse caso, a pergunta é: qual o significado de Daniel 7:13, lá no livro de Daniel? Qual o significado de Zacarias 12:10, lá no livro de Zacarias? Seguiremos então esses três princípios. A título de introdução, vamos então começar observando o contexto do capítulo de número 1, ao mesmo tempo em que manteremos nossos olhos no Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham alguma lembrança daquilo que nós ouvimos no último sermão, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 6. Ouvimos que o Apocalipse, além de ser uma revelação de Jesus Cristo, uma profecia, é também uma carta direcionada às igrejas de Cristo. Originalmente, é uma mensagem de encorajamento àqueles primeiros cristãos que estavam debaixo de perseguição. E observamos que a carta começa, como é costume das cartas, a carta começa com uma saudação. Uma saudação do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Então, o Deus triuno nos saúda com sua graça e paz. Como vimos, esta saudação destaca a soberania de Deus, o Pai, sobre toda a história humana. Ele tem o controle absoluto. Também ouvimos sobre a presença onisciente do Espírito Santo. Mas uma parte ainda maior dessa saudação é destinada a nos falar a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso temos a ordem Pai, Espírito Santo e o Filho. Porque João vai começar a falar da saudação a respeito do Filho, mais coisas, e daí em diante ele vai continuar a falar sobre o Filho. Vejam o que diz o versículo 5 sobre a pessoa de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Observem que essa descrição resume a obra de Cristo. Em primeiro lugar, ouvimos sobre a sua morte. Ele é a fiel testemunha. Esse termo nos lembra não só o sofrimento de Cristo, mas também a consequência do seu testemunho, a sua morte. E por isso, ainda no versículo 5, na doxologia, ouvimos: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis a obra de Cristo. Eis o Evangelho. Temos o perdão completo de todos os nossos pecados. Ele aparece, então, como um sacerdote perfeito, que por amor ofereceu como sacrifício a si mesmo para a nossa salvação. Em segundo lugar, ouvimos sobre sua ressurreição. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele é a cabeça de uma nova humanidade. Ele é a razão de termos uma nova vida, como aprendemos nesta manhã. Ele é a garantia da nossa ressurreição final. Em terceiro lugar, ouvimos sobre sua ascensão. Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra.
Ele, depois de sua ressurreição, subiu aos céus. Ele se assentou à direita do Pai e, havendo recebido toda a autoridade no céu e na terra, de sua posição exaltada como Rei vitorioso, ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Portanto, quando chegamos ao restante do capítulo de número 1, do versículo 7 até o 20, devemos ter em mente essas três coisas: a sua morte, a sua ressurreição e especialmente a sua ascensão. Como eu espero mostrar a vocês, o restante do capítulo 1 é um desdobramento da ascensão de Jesus Cristo, da sua posição exaltada e gloriosa. Por enquanto, vamos pular os versículos 7 e 8 e olhar brevemente para os versículos 9 a 20. Nos versículos 9 a 11, João nos diz algo a respeito das circunstâncias em que ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Nos versículos 12 a 16, João tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. E nos versículos 17 a 20, ele recebe encorajamento e explicações sobre a visão. Como você pode observar, quando ler esses versículos 9 a 20, tudo nesses versículos gira em torno da glória de Cristo Jesus. Ele apresenta-se como um rei glorioso, mas não só como rei. Ele está entre os candeeiros. Ele cuida dos candeeiros. Ele os protege, ele zela por eles. A imagem dos candeeiros remete ao templo. E o que cuida dos candeeiros certamente é sacerdote. Então, a visão que João tem da glória de Cristo, João está vendo ainda aquilo que foi mencionado na saudação. Este, o Filho do Homem glorioso, é rei e sacerdote. E também aqui nessa visão, olhe para o versículo 18 do capítulo 1, temos um resumo de sua obra. Pois lemos: estive morto, é sua morte, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, é sua ressurreição. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tais chaves falam do poder que ele recebeu em sua ascensão. As imagens apresentadas no final do capítulo 1, especialmente 12 a 16, nessa visão que João teve, revelam a glória e o poder que Jesus Cristo recebeu em sua ascensão. Muitas coisas podem ser ditas e veremos isso se o Senhor o permitir, mas eu quero destacar duas. Ele está aí apresentado como rei e como sacerdote, tal como ele foi apresentado na saudação, tal como ele é revelado no Salmo 110. Ele é rei, mas ele também é sacerdote. E é importante notar que essas imagens de 12 a 16 sobre o Cristo glorificado, o rei sacerdote, são imagens, tudo que se diz aí procede de diversas passagens do Antigo Testamento. 12 a 16. E entre essas passagens do Antigo Testamento, João está mencionando principalmente dois livros: Daniel e Zacarias. Isso nos faz entender, então, que há uma relação entre o que lemos no início do capítulo, a saudação,
E aquilo que nós encontramos no final do capítulo, a visão do Cristo glorificado, e agora olhamos para versículos 7 e 8, também estão relacionados a este assunto. Um tema comum no início, no final e nos versículos 7 e 8 é a posição exaltada de Jesus Cristo depois de sua ascensão, como rei e sacerdote. Por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sob o seguinte tema: Jesus Cristo, o Rei vitorioso, domina sobre as nações. Esse é o tema da pregação. Jesus Cristo, o Rei vitorioso, domina sobre as nações. Vamos então agora observar o nosso texto. Como eu mencionei, o versículo 7 é a junção de duas passagens do Antigo Testamento. O início do versículo diz: eis que vem com as nuvens. Isso procede de Daniel 7,13. E o restante do versículo: e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. É uma citação com algumas mudanças de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Portanto, vejam que já olhamos para dois princípios. Olhamos para Cristo e olhamos para o contexto do que se diz sobre Cristo no capítulo 1, o início e o fim. Agora precisamos aplicar o terceiro princípio. Precisamos olhar para Daniel 7,13 e Zacarias 12,10 em seus respectivos contextos. Vejamos em primeiro lugar Daniel 7,13. Talvez você queira deixar sua Bíblia realmente lá em Daniel 7 agora. O texto diz: eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Assim como o texto do Apocalipse, a profecia de Daniel começa com uma expressão, eis. Essa expressão é usada para chamar a atenção, para indicar a importância do que se dirá a seguir. E sobre o que é esse assunto tão importante? Daniel diz que em sua visão ele viu alguém como o filho do homem. Então ele vê alguém que parece ser apenas um ser humano. Mas ao mesmo tempo, da visão de Daniel, há traços divinos nessa pessoa. Porque diz, eis que vinha com as nuvens do céu. A ideia de vir com as nuvens expressa a autoridade divina. No Antigo Testamento, somente Deus tem as nuvens como carruagens. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz: as nuvens são o pó dos seus pés. E, por exemplo, Isaías 19:1, numa profecia de juízo contra o Egito, se lê: sentença contra o Egito. Eis que vem o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira. Vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. A imagem de Isaías 19:1, o Senhor vem cavalgando uma nuvem ligeira. Agora, estamos diante desta cena, o Filho do Homem vem com as nuvens. Devemos perguntar onde esta cena, na visão de Daniel, está acontecendo. É na terra ou é no céu? Então é importante observar, alguns estudiosos indicam que uma expressão que nós temos aqui, no aramaico, no final do versículo 13,
quando diz, e o fizeram chegar até ele, refere-se a uma audiência diante do rei. É um termo técnico para uma audiência diante do rei. O fizeram chegar até ele. Então, o Filho do Homem, na visão de Daniel, não desceu vindo da parte de Deus para os homens, mas ele ascendeu ou chegou até Deus, que está no trono, e foi levado à presença de Deus. Isso é a imagem de Daniel. À luz do Novo Testamento, sabemos que esse título, o Filho do Homem, usado aqui por Daniel, é um título messiânico que Jesus utilizou muitas vezes para falar de si mesmo, indicando assim que ele era o Messias, que ele era o homem, o Filho do Homem anunciado por Daniel, indicando ser ele o cumprimento da profecia de Daniel. Além disso, se você olhar para o versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse, perceberá que aqui também, na visão gloriosa que João tem de Jesus Cristo, ele o denomina como Filho do Homem. Eu espero que você consiga entrelaçar todas essas coisas. A visão de Daniel é a respeito de Jesus Cristo, mas não é a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. É a respeito da ascensão de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 9, lemos: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A conexão. Agora, o que aconteceu depois desta subida de Jesus Cristo em sua ascensão para ser recebido na corte celestial, tal como Daniel viu? Isso foi pré-anunciado diversas vezes no livro de Salmos. E eu mencionarei apenas algumas dessas vezes. O Salmo 24, versículo 7, nos diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não pode ser a respeito do Pai, porque o Pai já está lá. Alguém está chegando na sala do trono, o Rei da Glória. Já ouvimos uma pregação no Salmo 47. Subiu Deus. Deus subindo? Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor ao som da trombeta. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. É sobre a ascensão de Jesus Cristo e o domínio dele sobre as nações. Em sua visão, Daniel está vendo o que os salmos anunciaram. O Cristo, o Rei vitorioso, aquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que triunfou sobre principados e potestades, sendo recebido diante do trono de Deus. E quando lá ele chega e o levam diante de Deus, como Rei vitorioso, como Messias que triunfou, o que acontece? O Salmo 110 responde, no versículo 1. E disse o Senhor ao meu Senhor, o Filho do Homem,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso é confirmado na visão de Daniel. Daniel 7,14. Veja aí em sua Bíblia. Daniel 7,14. Depois de dizer que ele foi colocado na presença de Deus, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. A profecia de Daniel se refere à entronização do Filho do Homem, se refere ao seu governo soberano sobre as nações. Portanto, à luz do capítulo 1 de Daniel, onde esses temas também estão presentes, à luz do capítulo 1 de Apocalipse, onde esses temas também estão presentes, devemos concluir que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando João diz, eis que vem com as nuvens, usando as palavras de Daniel 7,13, João está apresentando uma declaração do que a Escritura nos diz a respeito da ascensão de Jesus Cristo. Veja como o versículo 6 de Apocalipse 1, João utiliza as mesmas palavras de Daniel 7,14. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João está dizendo, esta posição exaltada de Jesus Cristo como rei e sacerdote glorioso, aquilo que vocês acabaram de ouvir na saudação, aquilo que faz parte da visão sobre a qual escreverei em seguida, isso nada mais é do que o cumprimento da promessa de Deus feitas por todo o Antigo Testamento. João quer dizer, Jesus está reinando agora. Uma evidência clara disso são as muitas referências do Salmo 110 no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 7, no relato da morte de Estevão, lemos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, as palavras de Daniel, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Essa declaração de Estevão ecoa as palavras de Daniel 7,13. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, ao falar da consumação de todas as coisas, o apóstolo Paulo declara, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Portanto, meus irmãos, não é que Jesus Cristo começará a reinar daqui a alguns anos ou dezenas de anos, num dia futuro. A mensagem é, João está proclamando no Apocalipse a mesma mensagem de Daniel 7,13, a mesma mensagem de Salmo 110 e todas essas passagens do Novo Testamento que citam o Salmo 110. Jesus Cristo está reinando agora. Então, qual é o momento da história no qual nós nos encontramos?
O Filho do Homem já foi entronizado. E o que está acontecendo agora? Estamos no processo no qual todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés do Filho do Homem. E lá em Apocalipse 1:7, a natureza progressiva do tempo presente, porque diz, eis que vem, sugere que esse cumprimento da profecia de Daniel é algo que já foi iniciado com a ascensão de Jesus Cristo e continua esse trabalho de dominar por toda a era da igreja até o final da história. Agora, vamos olhar para Zacarias 12:10. Alguns intérpretes veem a citação de Daniel 7:13, eis que vem com as nuvens, como uma referência à segunda vinda de Jesus. Então, se alguém interpreta Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens como a vinda de Jesus Cristo, o que vai acontecer é que quando a pessoa chega no restante do versículo 7, a citação de Zacarias 12:10, sobre o choro, o lamento, a pessoa dirá, Jesus está vindo na sua segunda vinda e as nações vão lamentar, vão chorar de remorso porque eles o traspassaram. Então, nesse caso, o choro seria um choro de remorso por causa do juízo, da condenação que vem com a segunda vinda. Mas o fato é que isso é estranho para Zacarias 12:10. O contexto de Zacarias 12:10 não vai nessa direção. E não há razões para crermos que João está usando a citação e dando a ela um outro sentido. Então vamos olhar para o versículo que temos em mente. Eu, aqui em Zacarias 12:10, me permita usar a Almeida Revista e Corrigida, porque ela tem uma pequena diferença que está mais adequada ao texto original. Almeida Revista e Corrigida, em Zacarias 12:10, diz, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E aqui está a diferença. E olharão, diz o Senhor, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como quem chora, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando você olha o contexto do capítulo 12 de Zacarias, vê que o Senhor está prometendo nesse texto proteger e restaurar o seu povo. E nesse contexto aparece uma promessa a respeito do Espírito Santo. Diz aqui, o Senhor promete dar ao seu povo o espírito de graça e de súplicas. Anuncia-se aqui que pela obra do Espírito Santo, os israelitas seriam levados ao arrependimento. Ao dizer que lamentariam como quem chora por um unigênito, quer dizer que é um choro profundo, amargo. Você pode pensar, um homem com 10 filhos, ele perde um filho, certamente ele chorará. Mas se o homem tem apenas um filho, a sua dor é mais intensa do que o outro. Aqui fala então de chorar como se perdesse um unigênito. É um choro profundo, amargo, pesado. A Almeida Revista e Corrigida nos diz, e olharão para mim a quem traspassaram. Nesse caso, a ideia é que os israelitas traspassaram o próprio Senhor. Mas como? Como isso é possível? Zacarias diz, então, que as tribos de Israel, por causa do espírito de graça e súplicas, se arrependeriam de terem traspassado o Senhor.
no contexto da profecia de Zacarias, esse lamento resulta em purificação. Olhe para Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Quando nós reunimos tudo isso, fica claro que Zacarias anuncia aqui que as tribos de Israel haveriam de lamentar pelo fato de terem traspassado o Senhor. Quando isso se cumpriu? Em João, o Evangelho, capítulo 19, versículo 34 e 37, o apóstolo João observa que o traspassado de Zacarias 12:10 é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Agora versículo 37. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Ele está indicando, o traspassado é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi traspassado na cruz. Mas Zacarias fala que eles vão lamentar por terem traspassado. Quando isso se cumpriu? Quando houve esse lamento pelo traspassado? Podemos ver um vislumbre disso em Lucas capítulo 23, versículo 48. Veja em sua Bíblia. Lucas 23, 48. Diz assim: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, está falando da crucificação, vendo o que havia acontecido, o terremoto, o céu, o sol sumindo, todas as coisas que aconteceram relacionadas, os eventos que estavam acontecendo relacionados à crucificação, vendo o que havia acontecido. Veja o texto. E todas as multidões, um grupo enorme de pessoas, estão contemplando a crucificação. Mas diante do que eles viram acontecer na crucificação, qual o resultado? Retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Lamento. Pelo que estão lamentando? Estão lamentando porque traspassaram o Messias de Deus. A essa altura, é importante observar que em Zacarias 12:10, lemos, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Observe, habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Mas em Apocalipse 1:7, João faz uma pequena mudança. Ele diz: e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e em vez de ficar restrito a Israel e a casa de Davi, ele diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Zacarias fala da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém. Mas João diz: todo olho verá. E João fala de todas as tribos da terra. Essa mudança que João aqui faz uma alusão a Gênesis capítulo 12, versículo 3. Introduz a ideia das bênçãos abraâmicas chegando às nações por meio do Messias. Por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 6,
Diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Tendo em vista a profecia de Zacarias e as palavras de Apocalipse 1:7, nós podemos perguntar, podemos encontrar um cumprimento para isso, além daquele que aconteceu quando o soldado furou e quando as pessoas lamentaram porque crucificaram o Messias, em Lucas 23? Sim. Pelo que nós devemos procurar? Zacarias diz: lamentarão, chorarão, porque primeiro lhes será dado o espírito de graça e de súplicas. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o rei que subiu vitorioso derramou o dom do Espírito Santo sobre a sua igreja. Você pode ler sobre isso em Atos 2. E lá em Atos 2, você encontrará também a pregação de Pedro. Pedro começou por mostrar que naquele momento se cumpria a promessa a respeito do Espírito Santo. Mas logo Pedro desenvolveu o seu assunto. E vejam como está conectado. Como Pedro desenvolve a sua pregação. Ele dirá a respeito da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Ele declarou aos seus ouvintes: vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Versículo 23. Isso é a morte. Depois, no versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Isso é a ressurreição. E por fim, temos algo sobre a ascensão, nos versículos 33 a 36 de Atos 2. Pedro diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está citando o Salmo 110. E continua: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados irmãos, quando Pedro pregou essas coisas, qual foi o resultado? O Espírito de graça e súplicas concedeu àqueles que haviam traspassado a Cristo o arrependimento para a salvação. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A fonte está aberta para a purificação do povo de Deus. É para isso que o batismo aponta. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas que antes eram inimigos de Cristo, que contribuíram para a sua morte, aqueles que o haviam traspassado, dobraram seus joelhos e confessaram o que Pedro anunciou: ele, Jesus, é o Cristo e Senhor.
Agora eu pergunto aos irmãos, quem eram essas pessoas? Essas 3.000 pessoas. Agora olhe para Atos 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém. Zacarias diz, o Espírito será derramado em Jerusalém. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Agora olhe para versículos 10 e 11. Aquelas pessoas dizem, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. E então diz, tanto judeus, então, descendentes naturais de Abraão, quanto prosélitos. Um prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. É quanto à sua etnia, a questão sanguínea, a sua ascendência, ele é um gentio. Então, quando olhamos para essa multiplicidade de línguas no Pentecoste, quando olhamos para essas pessoas ouvindo das grandezas de Deus, judeus de toda parte do mundo, gentios de toda parte do mundo, o que se conclui? Entre os 3.000 que se arrependeram e creram e foram batizados, estavam não só habitantes de Jerusalém, mas judeus de diversas partes do mundo e prosélitos gentios de diversas partes do mundo. O rei, vitorioso, assentado à destra de Deus, iniciou o seu trabalho de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele não começou isso por meio de destruir os seus inimigos, mas por meio de trazê-los a si mesmo pelo poder do Espírito Santo em santa conversão, recebendo a purificação dos pecados, para dobrarem joelhos e dizerem: Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o sacerdote. Portanto, como vimos ao citar Daniel 7,13, João quer mostrar que Jesus está assentado no trono como rei vitorioso até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas ao citar Zacarias 12, João quer mostrar exatamente como Jesus está realizando isso. Como? Por meio da pregação da sua palavra. Quando a palavra é pregada em verdade, o Espírito de súplica e de graça está operando no coração daqueles que a ouvem. E Cristo está chamando para si pessoas de todas as tribos, línguas e povos. Agora, vamos voltar a nossa atenção para o outro versículo, versículo 8. Lemos aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, quem está falando é o próprio Deus, o Pai. Ele começa dizendo, eu sou. Isso remete ao nome de Deus, Yahvé, tal como mencionado em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Aqui ele se apresenta como Alfa e Ômega. Eu creio que as nossas crianças sabem o que são Alfa e Ômega. São a primeira
e a última letra do alfabeto grego. Mas essas duas letras servem para resumir tudo que há entre alfa e ômega, para referir-se a tudo que existe entre uma coisa e outra. Isso quer dizer que Deus controla o início, Deus controla o fim, Deus controla tudo que existe entre o início e o fim. A mesma ideia é comunicada através da expressão aquele que é, que era e que há de vir, que já ouvimos sobre ela. Revela a eternidade de Deus, revela a sua presença na história. E no final nos diz que Deus é o Todo-Poderoso, indica o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Em outras palavras, Deus se revela como soberano sobre a história. Deus está, por meio dessas palavras no versículo 8, reivindicando cada milésimo de segundo da história humana, desde o momento da criação até o momento da consumação, como sendo algo que está debaixo do seu controle soberano e todo-poderoso. Os poderes terrenos, os poderes cósmicos, as coisas visíveis e invisíveis estão debaixo do controle soberano do Senhor. João coloca essa afirmação da soberania de Deus sobre toda a história, depois de mostrar que tudo que ele tem dito sobre Jesus como rei e sacerdote é cumprimento das promessas de Deus a respeito do reino eterno do Filho do Homem. Então, no versículo 8, João quer mostrar a fidelidade de Deus. Porque o nosso Messias está lá ocupando esta posição. Porque Deus está governando a história. A ascensão de Cristo e o reino de Cristo agora mesmo é uma prova de que Deus, o Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega. E, amados irmãos, para que seus leitores estivessem certos disso, no final do versículo 7, João reuniu duas palavras de confirmação. Ele diz, certamente, amém. Aqui essas palavras indicam a aprovação de Deus e a resposta da igreja diante de tudo isso que está sendo enunciado através das duas citações do Antigo Testamento. Tudo isso está garantido, certamente, porque Deus é o Alfa e o Ômega. Agora, meus irmãos, devemos dar o último passo nesta pregação. Devemos pensar sobre as implicações do que nós acabamos de ouvir. Devemos dar esse passo com temor e tremor, com o desejo de ofertar a Deus uma santa obediência. Entenda, por meio dessa carta, Jesus quer encorajar as igrejas da Ásia Menor e a todas as igrejas em todos os lugares e tempos, mas especialmente aquelas igrejas da Ásia Menor que receberam originalmente o livro como uma carta. Elas estavam enfrentando diversos outros problemas, internos, externos. Então, no contexto do capítulo 1, que Jesus nos foi apresentado como rei e sacerdote, num contexto em que se revela a glória de sua exaltação como rei vitorioso, o Senhor Jesus nos fez olhar para as promessas do Antigo Testamento. Ele quer que saibamos que tudo que se diz aqui no capítulo 1 sobre ele havia sido anunciado por Daniel e Zacarias. Então Jesus Cristo quer
que suas igrejas lembrem de sua morte, de sua ressurreição e também de sua ascensão. Ele quer que nós tenhamos em mente que o Salmo 110 está em andamento. Ele já foi entronizado. Ele já está assentado no trono à direita de Deus como Rei vitorioso. Ele está agora trabalhando, colocando os seus inimigos debaixo de seus pés. E ele está fazendo isso por meio da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando o Espírito de graça e súplicas é derramado, inimigos estão se rendendo ao Rei vitorioso. E é assim. Assim deve ser. Porque foi anunciado no versículo 14 de Daniel. Eu quero que você entenda que isso tem a ver com o reinado de Cristo e a pregação da palavra de Deus. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O servissem. Deus está cumprindo o que prometeu a Abraão. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 14. E essa imagem também aparece no Apocalipse. Quando diz, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9. E ainda entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão a ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Assim sendo, essas duas citações, Daniel e Zacarias, servem não só como um encorajamento para aqueles primeiros cristãos que perseveravam, para que eles perseverassem até a morte, sabendo que Cristo está governando à direita do Pai, que Ele está subjugando os seus inimigos, mas era também um encorajamento para que essas pessoas cumprissem a grande comissão. Vocês percebem como isso tudo está ligado? Qual a implicação de Jesus Cristo ter recebido o domínio e a glória e o reino? O próprio Jesus nos diz em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, é a conclusão, é a consequência. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E assim como está no capítulo 1 do Apocalipse, o Filho do Homem entre os candeeiros, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebam, irmãos, o que ouvimos aqui hoje deve afetar profundamente nossa vida congregacional. Porque temos esse chamado de Cristo. Do seu trono celestial, Ele ordena a sua igreja. Fazei discípulos. É uma ordem do Rei.
Missões e evangelismo devem estar presentes em nossa mente quando pensamos em Cristo exaltado. Porque é o meio do reino avançar, é o meio dos inimigos serem subjugados. Então, essas palavras tiveram um impacto nos primeiros cristãos. O impacto foi tão grande para os primeiros cristãos, a ponto deles verem o martírio como uma oportunidade evangelística. Por isso Tertuliano disse, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E vocês sabem o que aconteceu? Os cristãos se espalharam por todo o Império Romano. E chegou até o ponto de um imperador se declarar cristão. E independente da veracidade das conversões em massa naqueles dias, o fato é, o evangelho prevaleceu e o Império Romano caiu. É o rei, é o governo dele, é o poder dele. Então temos essa responsabilidade. O rei precisa ser conhecido. Entender a posição exaltada de Jesus Cristo deve nos levar a compartilhar o evangelho com outras pessoas. Deve nos desejar fazer com que essa igreja se torne um celeiro de pastores para o estado de São Paulo e queira o Senhor para outros lugares do mundo. Então, irmãos, quando vocês estão em casa, homens, abrindo suas Bíblias, ensinando suas esposas e filhos, será que isso contribui para o reino, para o avanço, para que os inimigos sejam subjugados? Sim. Quando vocês estão contribuindo financeiramente de forma fiel, será que isso também coopera para que esses objetivos sejam alcançados? Sim. Quando vocês exortam uns aos outros em amor, isso também contribui. Quando vocês praticam a hospitalidade, isso também contribui. Quando vocês oram em seus lares e clamam ao Senhor e dizem: ó Senhor, nos conceda oficiais, presbíteros e diáconos que sejam homens fiéis e piedosos. Sim, também o rei está ouvindo. Irmãos, então, chegamos à conclusão óbvia e clara, anunciada pelo apóstolo Paulo: o vosso trabalho no Senhor não é inútil, não é vão. Ergam-se em nome de Cristo. Sirvam com toda a fidelidade. Anunciem a Cristo. Contribuam de todas as formas para que nós possamos anunciar a este rei na cidade de Campinas, para que nós sejamos capazes de ter pastores em cidades do estado de São Paulo, e até que cheguemos ao momento de dizer, podemos enviar pastores para outros países do mundo. A Venezuela, por exemplo, clama. O nosso grande rei, o nosso supremo sacerdote nos constituiu como reis e sacerdotes. Reúnam, meus irmãos amados, toda a diligência. Se esforcem em Cristo para que o reino de Cristo avance. Como diz o Salmo 72, que o reino dele se estenda de mar a mar. E podemos fazer isso, mesmo sendo tão pequenos e fracos como somos,
porque Jesus Cristo é o Rei vitorioso que domina sobre as nações. E eu quero encorajar vocês agora a curvarem a cabeça, a orarem ao Senhor, a renovarem seus votos de fidelidade no trabalho de vocês, homens, em suas famílias, no serviço de vocês quanto à Igreja de Cristo. Oremos em silêncio. Ó Senhor Deus, ouve, por causa do teu Filho, o Rei vitorioso, as orações que os teus servos te fazem nessa noite. Dá a graça para que cada um cumpra a vocação para a qual o Senhor lhe chamou, como marido, como pai, como membro da igreja e também em seus trabalhos. Dá que cada um se sinta encorajado pelo Espírito Santo a ser diligente em anunciar o Evangelho a outras pessoas e a contribuir de todas as maneiras possíveis para que esta igreja se torne um celeiro de pastores. Para a glória do teu nome oramos.